Olá pessoal, eu sou o professor Jorge Luiz, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Filo História. A gente teve parado aí algum tempo, né, por conta de algumas circunstâncias aí, eu tive que parar de gravar, não deu para terminar aquela série sobre as guerras mundiais, mas aí por conta de algumas contingências da atualidade eu resolvi fazer esse vídeo aqui excepcional. Estou gravando aqui de qualquer jeito, vou ver se dá certo. Eu queria falar nesse vídeo aqui sobre fascismo, né? E vendo aí muita gente, eu ficava bem contente vendo muita gente, né, se colocando aí como antifascista, compartilhando aí aquela imagenzinha, aquela logo, né, e dando esse nome de fascista, uma coisa também bem polêmica, né, porque muitas vezes é um termo bem banalizado, mas ao mesmo tempo que ele é banalizado, ele existe, então você tem que discutir ele, porque não é porque ele é banalizado que você não pode chamar nada de fascista, né, ele simplesmente é existente, isso não faz sentido. Então, foi pensando nisso e pensando, por exemplo, num monte de gente que ainda apoia esse status, né, status quo aí em que estamos vivendo e que fizeram ele acontecer, né, apesar de todas as discussões, tudo isso, o pessoal ainda votou, apoiou e continua apoiando. Essas pessoas, eu fiquei imaginando que essas pessoas podiam ver o que esses meus amigos, né, colocaram sobre o fascismo. Muita gente vai perguntar, mas você sabe nem o que é fascismo? Tudo. Então a postura deles também às vezes não se achar muito sabido nas coisas, sem ter uma mínima leitura sobre esses conceitos que são profundos da ciência política, da história. Então foi nesse sentido que eu resolvi, vou fazer um vídeo e vou tentar explicar alguma coisa sobre o conceito de fascismo e tentar colocar ele como atual e mostrar por que ele é atual. Então foi nesse sentido que eu resolvi fazer aqui, né, fazer esse vídeo, né, fazer essa mostragem aqui. Bem, algumas coisas antes de começar, né, algumas advertências. Primeiro, eu sou um mero professor, estou iniciando um mestrado agora, né, e mesmo se eu não sou, quem sou eu? Eu não tenho um trabalho teórico, eu não sou não tenho escrito sobre o assunto, eu não tenho feito nada, eu não tenho um estudo aprofundado sobre o assunto. Eu vou fazer esse vídeo aqui não tirando as coisas da minha cabeça, eu gosto muito do assunto e fui atrás dos teóricos que sabem. Então tudo que eu vou falar aqui está sendo citado em fontes grandes, né, de grandes teóricos. Você tem aí Humberto Eco, você tem Theodor Adorno, você tem Michel Foucault, você tem Norberto Bobbio, e eles estão todos aqui, né, embaixo na descrição, para vocês depois verem o que é importante. Eu gosto muito de uma frase que diz, né, que a gente não sabe nada, não é grande nada, a gente está sobre o ombro de gigantes. Então, eu estou sobre o ombro desses homens gigantes, né, desses caras. Então eu vou colocar eles aqui, porque é importante que depois desse vídeo, para você aprofundar melhor essa noção, você vá atrás desses caras, porque eles é que são os feras no assunto, né? E é bem importante porque isso abre muitos horizontes para a gente, a leitura. Eu vivo dizendo que todos os meus alunos leiam, estudem, porque isso é muito importante, e não só para passar numa eventual prova, uma coisa desse tipo, mas para a vida de vocês. De repente esse tipo de discurso ele ganha fôlego porque a gente às vezes não tem esse estudo todo aprofundado e a gente não entende isso. Outra coisa também que eu queria dizer é que isso aqui eu não tenho a pretensão, longe de mim, quem sou eu, de finalizar a discussão. Isso aqui não é vamos entender de uma vez por todas o que é fascismo, não, mas colocar a conceituação e gerar no mínimo uma reflexão de quem vê isso aqui, de quem ouvir, de que você vai se deparar com um tema complexo, um conceito complexo, e você tem que ter um certo respeito, uma certa solenidade em lidar com isso. Você não vai ir com achismos ou com preconceitos, com noções pré-determinadas, de modo de senso comum, para lidar com um conceito tão complexo como esse. Então é trazer isso à baila, principalmente para as pessoas que eu conheço e que sempre vão ter contato com esse vídeo, e que elas também possam passar e que as outras pessoas possam iniciar isso. Tem muita coisa aí na internet que talvez explique melhor do que eu vou explicar aqui, mas trazendo essa nova coisa, né, dentro do meu trabalho como agente político também, e como historiador, como professor, e tentar trazer isso, e para isso que serve esse canal aqui. Bem,
Toda vez que se vai discutir fascismo, as pessoas sempre remetem fascismo ao regime político, principalmente Itália e Alemanha. Muitas vezes se fala, em alguns livros se fala de Franco na Espanha, de Salazar em Portugal. E tem também aqueles que todo mundo esquece, né? Por exemplo, Engelbert Dollfuss na Áustria, ou Ante Pavelić na Croácia, que tem aspectos bem interessantes e peculiares. E geralmente se fecha nesses modelos políticos. E você tende a achar que o conceito de fascismo é um conceito datado, ele está atrelado àqueles regimes políticos, àqueles movimentos políticos. E por exemplo, eu estava lendo agora, para a minha pós-graduação, eu estava lendo o dicionário do conceito de história, que ele é feito bem para professor, né, para destrinchar para o professor, para ele poder explicar em sala de aula. E eu fui ler também o do Bobbio, né, do clássico dicionário de política do Bobbio, que vai falar também de forma bem mais aprofundada, são quase 10 páginas sobre o fascismo. E os dois eles vão trazer exatamente isso, que é a noção da história e da política, que é o regime político, o fascismo enquanto regime político. E geralmente se fecha nisso para poder, quando a gente fala de fascismo hoje, geralmente as pessoas ficam, mas cadê os campos de concentração? Cadê o ódio aos judeus? E sempre remete aquilo como se o fascismo tivesse relegado aquilo. É interessante que quando se fala, por exemplo, em comunismo, socialismo, é a mesma coisa. Socialismo é o regime político. Sendo que o socialismo ele surge como um movimento social. Os primeiros socialistas, aqueles que foram chamados por Marx socialistas utópicos, eles não queriam criar um novo regime político. Eles queriam fazer transformações pontuais ali. Inclusive, tem, sei lá, John Holloway, né, os Chiapas, né, do México, que tem essa ideia de que construir o socialismo não é tomar o poder, né, não é fundar um novo regime político. Né, o Perry Anderson, no texto que ele faz, na crítica que ele faz à teoria do fim da história, do Fukuyama, todos esses autores que eu estou citando, eu vou deixar aqui as referências, ele vai falar que o socialismo é um movimento político, é um movimento social, mas ele também ele tem um quê subjetivo, de ideal, ético, filosófico, do modo de viver. A gente percebe muito isso nos anarquistas, né? Que dificilmente um anarquista hoje em dia ele vai querer tomar o poder e fazer o anarquismo enquanto modelo político, né? O mundo ser anarquista. Mas é mais um estilo de vida, né? Um modo de conviver, né? Uma coisa bem subjetiva. E nós podemos transpassar isso para o fascismo também. E não sou eu, ou qualquer um de forma arbitrária. São pensadores que escreveram livros teorizando isso o tempo todo. Então, é importante a gente sempre ter primeiro em mente que o fascismo ele não se reduz ao regime político, ao seu caráter, aquilo que ele pode dizer, a sua dimensão objetiva. Assim como o socialismo não se restringe à União Soviética, Cuba, Vietnã, etc. Né? Então, tem um arcabouço ideológico. E há uma dificuldade com o fascismo também por conta disso, por isso que há essa intenção de trazer ele bem subjetivo, porque o fascismo ele não cria, como o marxismo, por exemplo, uma filosofia política coesa. O fascismo ele é um negócio meio bem contraditório, tanto que em cada lugar onde ele existe, ele tem distinções enormes de um para o outro. Para citar um exemplo aqui bem clássico, por exemplo, na Itália você teve depois um reforço ao antissemitismo. Você não tinha o antissemitismo na raiz do fascismo italiano. Inclusive tem judeus italianos que apoiaram o fascismo, vou colocar também a referência aqui. Então, existem judeus no fascismo, que é uma coisa interessante. Então, o fascismo ele não é o nazismo alemão, que é geralmente o modelo mais clássico. Há inclusive aquela discussão que eu não quero destrinchar aqui, até porque ela não faz muito sentido, que é do nazismo ser de esquerda, porque tem socialismo no nome. Isso faz parte exatamente do próprio caráter contraditório e sem coesão e paradoxal confuso do fascismo. O fascismo não tem uma filosofia política clara, uma ideia política clara, como o marxismo tem, como o liberalismo tem. Então é uma coisa meio volúvel. Por isso que é importante se levar para o ponto de vista subjetivo, né? Porque ele não é uma coisa meramente objetiva. Então aquele negócio de ser socialista, porque quem catalisava esses trabalhadores? Ele é nacional socialista dos trabalhadores. Quem catalisava esses trabalhadores? Eram os comunistas. Aí então ele quer agora trazer o quê? É uma coesão não internacionalista, como pregava o bolchevismo, o leninismo, o marxismo, mas
uma coesão nacionalista, em que esse trabalhador se identifique até muito mais com o próprio empresário alemão do que com qualquer outro trabalhador de qualquer outro lugar. É uma coisa bem mais nacionalista do que isso. E angariar, catalisar essas pessoas que estão sendo catalisadas pelo comunismo. O próprio Hitler, ele vai dizer que ele é o revolucionário da reação. Então ele usa dois conceitos antagônicos que surgem na Revolução Francesa. A revolução, que é a transformação, e aí você tem a direita e a esquerda que surgem ali, né, os jacobinos, os girondinos. E a reação, ela não representa nem a direita girondina, conservadora, liberal. Ela é a direita reacionária, daí vem o nome reacionário. É o que reage à revolução. É até meio restauracionista, vai ver que a tradição também é um ponto importante do fascismo. Então Hitler, quando ele diz que ele é o revolucionário da reação, ele vai dizer o quê? Que ele é um reacionário, só que ele usa o método revolucionário, né? As massas, aquela questão do partido, a tomada do poder, aquela coisa toda. Então são essas contradições, como por exemplo Mussolini, que defendia a monarquia, transformou o rei italiano, deu o título a ele de imperador, só que o rei não mandava em nada. Ou o próprio Hitler também, que tinha tentar fortalecer o exército alemão, né, e tudo, e ao mesmo tempo criou uma milícia paralela ao exército, que funcionava paralela ao exército, com a Waffen-SS, que era um exército paralelo. Você tinha o exército do partido e tinha o exército nacional. E os dois não se batiam muito bem. Então é uma coisa contraditória. E essa coisa da contradição vem nesse sentido. Porque, como o Eco vai dizer, o fascismo hoje ele não se assume como fascismo, como Mussolini se assumia. Porque o fascismo ele não tem uma cara fechada. Ele não tem uma transparência. Como tem, por exemplo, um liberal. Eu sou um liberal, eu sou um socialista, eu sou um social-democrata e tal. O fascismo ele não tem um pouco essa cara. Então ele é cheio de nuances e a gente identifica por essas nuances. Bem, partindo da ideia de que existe uma dimensão subjetiva do fascismo, muito mais do que definir o fascismo como os regimes políticos, Itália, Alemanha, etc., você tem a noção de que o fascismo é uma coisa dentro de você. Eu tive o privilégio, a felicidade, fiquei muito orgulhoso de participar de uma mesa redonda na faculdade há 2 anos atrás, pouco antes da eleição, para falar sobre fascismo. E eu fiz mais ou menos, muito do que eu vou falar aqui eu falei lá também. E o meu companheiro de mesa, ele começou exatamente a palestra dele de uma forma que eu não tinha nem me tocado, que ele diz assim: quanto de fascismo você tem dentro de você? Ou seja, o fascismo como algo inerente do comportamento, do caráter, e não propriamente do objetivo político, de uma doutrina política, certo? E quem começa essa ideia? Você vai ter quem que vai defender isso? Você tem Giorgio Agamben, vou colocar tudo aqui embaixo, as fontes. Você tem o Emílio Gentili, vai fazer isso interessantíssimo, um italiano. Você tem Michel Foucault, e aí você tem isso começa desde os anos 30 com um livro que se chama Psicologia de Massas do Fascismo, do psiquiatra, um psicólogo, psicanalista alemão chamado Wilhelm Reich, que ele vai trazer esse conceito para o âmbito da psicologia e vai subjetivizá-lo, vai tirar ele daquela objetividade do regime político e vai transformar isso numa dimensão da pessoa. E aí vai dizer que o fascismo ele trabalha com essa questão do psicológico das massas, que isso vai ser enriquecido por outro estudo, que é o estudo sobre a personalidade autoritária do Theodor Adorno, que também vai beber muito na questão da psicanálise, da psicologia, para subjetivizar. O fascismo ele não seria uma doutrina política, ele é um traço do comportamento. E quando é que ele cresce? Quando é que ele tem determinados momentos, contextos que ele pode aflorar, e ele aflora em determinados tipos de pessoas que têm na sua formação, no seu ethos pessoal, um tipo de tendência ao autoritarismo, de tendência ao ordenamento. É mais ou menos parecido com aquilo que acontece naquele filme A Onda. Você tem um rapaz que ele é um rebelde ali, ele é um vendedor de drogas, é um aluno. Quando o professor começa a instaurar esse ideal dentro da sala de aula, ele é o primeiro a aderir. E aí ele deixa de fazer tudo, e ele adere à ordem de cabeça. E aí você vê exatamente isso, aquelas pessoas que amam a ordem, que amam a ordem no sentido hierárquico, aquela disciplina militarizada, que o militarismo também é uma característica desse fascismo que permanece, o que o Eco vai chamar de fascismo eterno. E falando no Eco, é ele quem vai, junto. Tem um outro texto parecido, que eu também vou colocar aqui, que é o do Lawrence Pritt, que é um cientista político
americano, mas o Umberto Eco é um semiólogo, um filósofo, né, que escreveu romance, alguns dos mais, o Nome da Rosa, por exemplo, que é um dos mais importantes do século XX, né, eu acho, é o meu livro preferido, né, de história de ficção. E o Umberto Eco, ele vai escrever um artigo, que eu vou deixar aqui também, que se chama, ele vai falar ele chama de urfascismo, que é como se fosse o fascismo eterno. Ou seja, o fascismo ele não acabou quando Hitler se matou, sei lá, quando acabou o regime político na Itália, na Alemanha, ou qualquer lugar onde ele tenha havido. Ele é um traço que permanece e ele tem características. E aqui eu vou elencar algumas dessas características, que é para a gente perceber ou chegar às conclusões, e por isso é importante ler o texto do Eco, assim como os outros, e aí você ter essa noção de que estamos mesmo sob o perigo de fascismo, se ele existe e tal e tal. E aí o Eco vai colocar algumas características. Eu vou elencar algumas delas aqui. A primeira delas é o tradicionalismo, o apego à tradição, o apego àquilo que é emblemático de uma sociedade, né? Eles são muito nacionalistas. Então, ao mesmo tempo, por exemplo, o lema dos integralistas aqui no Brasil, né, que era um movimento abertamente fascista que existiu também na mesma época, o integralismo ele defendia, o lema era Deus, Pátria e Família, que é mais ou menos essa mesma coisa que se traz hoje, né? Que é aquela ideia dos valores tradicionais, os valores que não podem ser quebrados, esses valores que estão sendo desmanchados por uma cultura, por um marxismo cultural, por essa coisa toda. Então esse apego à tradição, você tem que se apegar aos valores tradicionais. Mesmo que não faça isso na prática, você seja um fiel seguidor, como, né, os santos católicos, né, nas agiografias, mas você segue isso na retórica, pelo menos. Como o Hitler fazia, né, falava como é que depois, por exemplo, ele defendia a igreja católica, mas depois ia lá e matava os padres nos campos de concentração. Então você tem uma coisa que é também da retórica. E aí o Eco vai colocar esse primeiro ponto, que é o apelo à tradição. Junto a isso você tem uma outra característica, o irracionalismo, que a gente pode dizer como que ele aparece na realidade como um anti-intelectualismo, ou seja, não interessa leituras, não interessa a ciência, o que a OMS está dizendo com a Covid e tudo e tal, o que importa é o que eu acho, o que importa é a ação, o que importa é o fazer. A questão das teorias não importa. Estava tendo uma discussão há muitos anos e um rapaz falou assim, esses teóricos de gaveta, porque é assim que esse pessoal chama os pensadores, ou seja, o pensamento ele tem a ver com a frase de Goebbels, né? Goebbels inclusive foi parafraseado quase que totalmente pelo sujeito aí que foi secretário, ministro da cultura. O Goebbels dizia, quando eu ouço falar em cultura eu já pego meu revólver. Então é aquela ideia de que o intelectual ele não é visto com bons olhos. Esse pensar, trazer esse pensamento crítico, trazer dados, trazer fontes, questionar as coisas não é bom. Isso é meio complicado. Então a razão, o intelecto não deve ser coisas que devem ser muito cultivadas. O que deve ser cultivado é a ação pela ação. E aí eu falei de revólver, tem a ver com outro ponto que o Eco fala, que é o militarismo, e que é irmanado com uma série de outras coisas. Ele fala em militarismo, e aí você tem uma ideia também do heroísmo, né, da coisa que é o salvacionismo. Precisa de alguém para salvar. É uma coisa que pega bem no Brasil, que a gente sempre acha que a saída está num homem. É um homem que vai nos salvar, é um indivíduo que vai nos tirar daquilo. Não tem uma análise de conjuntura, não tem uma coisa de transformação, é aquela defesa da pessoa. Isso é muito, a gente vai ver na eleições municipais agora, isso é muito claro, é o homem, tudo vai se transformar quando a gente colocar o sujeito no poder. Isso tem na direita e na esquerda, mas o fascismo ele exagera mais, porque ele traz aquela ideia de salvação, aquela ideia de heroísmo, aquela ideia que está ligada ao militarismo e ao armamentismo. E aí o Eco vai fazer um vínculo do armamentismo com a questão sexual, a arma como uma coisa que compensa uma certa frustração sexual, né? O cara que tem um problema com o pai que não deu muito afeto a ele, ou ele não tem namorada, e geralmente pega isso. E engraçado que o público desse tipo de discurso geralmente são jovens, adolescentes, que tem problemas ali então naquela fase
ali diante de uma encruzilhada, né? Porque eles tanto querem ser adultos para ser livres, mas querem ainda manter um certo status de proteção da infância, né? Eu quero que meu pai me sustente, eu quero que se eu fizer alguma coisa, meu pai que responda, eu vou chamar meu pai, vou falar para ele. Então tudo é uma coisa que é construída assim, e que pega essas pessoas exatamente por isso, porque todos nós gostamos de tudo organizado, todos nós gostamos de segurança, e estamos até, o Estado moderno surge desse sacrifício da segurança, da liberdade em nome da segurança, né? Lá em Hobbes e tal. E aí ele cria o que? Essa ideia, ele exacerba isso nas pessoas. E aí você enxerga a salvação que na farda, no policial que está lá, o herói que está nos protegendo enquanto estamos dormindo. Cria esses discursos. E isso é bem do fascismo. O próprio Eco é quem coloca lá. E aí você tem outros, por exemplo, você tem a novilíngua, né? Você cria uma linguagem baseada na novilíngua, é um conceito, é um termo que está lá no 1984 do George Orwell, que ele critica o stalinismo. E o Eco traz para dizer o que é a novilíngua, é o que? É uma linguagem basilar, ela é aliada daquela ideia do anti-intelectualismo, ou seja, os conceitos formulados pelos acadêmicos não importam. O que importa é aquela noção que ele tem geral ali. Então você tem, por exemplo, direitos humanos, aí você cria uma noção senso comum e superficial do que é direitos humanos, e você vive em cima daquilo, e discute em cima daquilo, e briga com as pessoas em cima daquilo. Por quê? Porque é uma nova língua. É uma linguagem que é própria do seu vocabulário raso, e que você quer impor para as outras pessoas, porque você não aceita noções. Chegue para o sujeito que fala aí sobre direitos humanos e diga assim, vamos ler um livro aqui e tal, ele não vai querer, porque a mentalidade dele está ali naquela razoabilidade, porque o vocabulário é esse, é o que o Eco vai chamar exatamente de novilíngua. Outra coisa que ele vai trazer também, e que pode ser aliado um pouco a isso, é a questão de um populismo. E aí um populismo de uma forma diferente, que é o quê? Aquela ideia de que um aglomerado de pessoas ungindo um líder, ovacionando um líder, representa o povo. Você precisa de eleições ou poderes constituídos pela soberania popular. O povo está ali. Então você tem um lugar que tem milhões de pessoas, você tem 5 mil ou um pouco menos numa rua, numa praça, e aquilo ali é o povo. E aquele povo é quem diz. Então você não pergunta, você passa por cima das noções de poderes constituídos e pergunta o que o povo quer. Que o povo quer isso, porque o povo quer pena de morte, o povo quer intervenção militar, o povo quer a polícia matando primeiro e perguntando depois. Então são noções que se criam aqui, que estão tudo lá no texto do Eco, e que a gente percebe nos dias de hoje. É uma coisa que a gente vai olhar e vai analisar. E é por isso que eu estou dizendo, esse tema ele é atual, né? Há uma atualidade nisso, aí é aí que a gente vai ler, observar isso e vai ver se isso é atual. Porque muita gente vai chegar e vai dizer, fascismo é aquilo ali da Alemanha, aquilo ali da Itália, não tem campo de concentração, você não tem perseguição, não tem nada. E aí esses caras vão trazer para essa dimensão subjetiva. Tanto que a questão da luta contra o fascismo, é importante dizer isso, ela não é uma questão propriamente de luta para tomar o poder ou para tirar o poder político de alguém. É uma luta constante contra esse microfascismo do dia a dia. Essas micro-opiniões que vão se encastelam ali, se reproduzem ali como bactérias e ganham força, e quando vê a gente nem percebe, né? E ficando que nem aquele poema do antifascista, é o Brecht, né? Que ele vai falar, né? Primeiro pega não liguei, porque é uma coisa que vai crescendo e crescendo. O próprio Brecht vai dizer, o Brecht é um artista, né? É um dramaturgo, mas ele diz uma frase interessante, que é: a cadela do fascismo está sempre no cio. Portanto, é sempre essa coisa que está sempre ali, né? Não há nada mais parecido com um fascista do que um burguês amedrontado, um burguês com medo. Então, essa pequena burguesia, essa classe média amedrontada, ela é presa fácil para essas ideias. E aí eu gostaria de encerrar essa minha explanação, porque a gente falou aqui que o fascismo ele é um conceito que é atual, né?
e que pode não ser atual aqui no Brasil. Isso é uma avaliação que cada um vai fazer observando, mas que ele é atual. Ele não é uma coisa inventada por um professor qualquer que inventou e que disse lá que o fulano é fascista, fulano é fascista. Mesmo o termo sendo banalizado, não é porque ele é banalizado que a gente não deve usar. Então, você tem aí o Reich, você tem aí o Adorno, você tem o Foucault, você tem o Agamben, você tem o Gentili, você tem o Eco e o Britt, que eles vão trazer essa ideia do fascismo que permanece, de um fascismo que continua, de um fascismo que vai além do regime político, que vai além do poder político oficial institucionalizado. Então eu queria encerrar isso com o final do texto do Eco, do Humberto Eco. Eu vou ler aqui para vocês, vou deixar esse texto transcrito na descrição e vamos acompanhar. Ele diz o seguinte: devemos ficar atentos para que o sentido dessas palavras não seja esquecido de novo. O fascismo ainda está ao nosso redor, às vezes em trajes civis. Seria muito confortável para nós se alguém surgisse na boca de cena do mundo para dizer: quero reabrir Auschwitz, quero que os camisas negras desfilem outra vez pelas praças italianas. Ai de mim, a vida não é fácil assim. O fascismo pode voltar sob as vestes mais inocentes. Nosso dever é desmascará-lo e apontar o indicador para cada uma de suas novas formas, a cada dia, em cada lugar do mundo. Cito ainda as palavras de Roosevelt: ouso dizer que se a democracia americana parasse de progredir como uma força viva, buscando de noite melhorar, por meios pacíficos, as condições dos nossos cidadãos, a força do fascismo cresceria em nosso país. Foi dito em 4 de novembro de 1938. Liberdade, liberação são uma tarefa que não acaba nunca. Que seja este o nosso mote. Não esqueçam. Se você gostou desse vídeo, gente, curta aí, comente, se inscreva no canal, compartilhe, coloque ele para alguém que não esteja entendendo o que é fascismo. Eu acho que é uma colaboração que eu posso dar para ajudar a entender esse termo, entender por que ele é atual, entender por que ele não se resume aos regimes políticos. E é isso aí, que a gente continue nessa luta, porque o fascismo está aí e ele é perigoso e ele faz muito mal. A sociedade já tem feito bastante, eu acho que muita gente já percebeu isso. Então é importante que agora a gente se una cada vez mais para entender que isso não deve voltar e que ele deve ser banido e extirpado de qualquer situação, na nossa sociedade. Muito obrigado, pessoal, até a próxima e vamos à luta.